do Senhor. Boa noite a todos. É com imensa alegria e prazer, privilégio em minha alma, que eu estou aqui reunidos com vocês nessa noite e juntos estamos aqui louvando ao Senhor e levando a palavra de Deus até o seu lar, até a sua casa. Não importa onde você esteja neste momento, ou até mesmo se você vir esta live depois, a palavra do Senhor não está presa, ela está livre e ela é poderosa para quebrar grilhões e cadeias. Eu quero parabenizar o grupo de louvor por essa iniciativa, cada integrante, grupo de louvor que agora tem um nome, Moriá. Não sei se vocês já avisaram, talvez eu dê um spoiler aqui, mas Deus abençoe esse grupo, que a cada dia mais prospere, e o nome de Jesus seja glorificado e exaltado e bendito. Também somos gratos a Deus pela vida de nossos pastores que estão aqui, pela vida do Anderson, do Josan, trabalhando aí na sonoplastia. Que o Senhor enriqueça a vida de cada um, segundo o seu poder. Nessa noite, o nosso amigo Júnior, que nos antecedeu, já leu um texto em que houve fome na terra. Também nós acabamos de louvar ao Senhor, que o que queremos é renovo. Então Deus sempre tem um novo tempo para a nossa alma. Deus é capaz de nos renovar. Para isso, eu gostaria de abordar um texto bastante conhecido nessa noite, a fim de que a gente possa meditar em uma breve palavra. Me empreste mais alguns minutos de seu tempo, não saia desta live, que eu creio que Deus tem uma palavra para muitos corações aflitos nessa noite. O texto é Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11 ao verso de número 24. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao versículo de número 24. Se você tem uma Bíblia e pode, abra comigo. Se você não tem, preste atenção nesta leitura. É um texto conhecido, porém um texto muito rico e um texto muito impactante e que sempre tem lições profundas para a nossa alma e para o nosso coração. Está escrito assim, irmãos: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles os seus bens. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, e ele lhe deu um emprego a fim de apacentar porcos. E este jovem desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E um dia ele, caindo em si, disse consigo mesmo: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, pedirei a ele perdão e direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me todavia um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho tentou dizer: Pai, pequei contra o céu, perante ti, não tenho dignidade de ser chamado mais o teu filho. Mas o pai nem esperou ele terminar de falar e disse: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão, sandália em seus pés, trazei o melhor bezerro, o cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu,
tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se profundamente. Irmãos, entre os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, Lucas é aquele que se destaca. Ele é conhecido como a coroa dos evangelhos, por sua linguagem grega altamente refinada, cheia de beleza e de pompa. A prova da beleza deste evangelho é o texto que acabamos de ler. Este é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada e é também um dos textos mais lindos de todo o Evangelho de Jesus. Esse texto se destaca com maestria, porque ele tem beleza inigualável e singular. A Bíblia vai dizer, a partir dos primeiros versículos, que se achegaram para ouvir Jesus todos os publicanos e pecadores. Ao mesmo tempo, chegou também os escribas e os fariseus, e começaram a murmurar, porque Jesus recebia e falava com pecadores. Graças a Deus, irmãos, que ele recebe a pessoas indignas, marginalizadas, quebradas. Foi um dia quando nós estávamos nesse estado, não tínhamos nada para oferecer a ele, ele lhe recebeu e ele também me recebeu. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus lança esta parábola então para atingir ambos os grupos. O grupo dos piores pecadores é representado pelo filho mais novo. O grupo dos fariseus, santamente religiosos, aqueles que achavam que não tinham pecados, que não tinham falhas, que não erravam, é representado pelo filho mais velho. Nessa noite não temos tempo de abordar todas as lições deste texto, mas eu quero focar com você no que aconteceu com o filho mais novo. A Bíblia vai dizer que Jesus lança essa parábola a fim de destacar a principal lição de que o amor de Deus por você é incansável. Nós pregamos nessa noite para a sua alma, na sua casa, nessa noite, que o amor de Deus é uma fonte transbordantemente poderosa para transformar a sua vida, a sua alma e a sua situação. Você pode estar nessa noite quebrado, você pode estar neste dia no fundo do poço, na lama, mas o amor do meu Deus pode lhe alcançar e lhe transformar em uma nova pessoa, em uma nova criatura. Deus não está interessado naquilo que você pode oferecer para Ele, Ele está interessado naquilo que Ele pode oferecer para você. A causa do amor de Deus não está no objeto do amor, não está em você. O amor de Deus está nele mesmo, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Bendito seja o nome do Senhor. Se o filho é pródigo e gasta muito, se o filho é pródigo e se mete no fundo do poço, o amor de Deus é mais fundo ainda, mais profundo, para lhe resgatar com cordas de amor. Nessa noite, Deus está lançando cordas de amor sobre a sua vida. Se eu fosse você, eu me agarrava a ela, porque Deus há de transformar vidas através desta live, nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Rapidamente, eu gostaria de falar das fases da vida deste filho. A primeira fase, ele era feliz, mas não sabia. Ele estava na casa do pai, o pai o amava, o pai cuidava dele, o pai alimentava ele, o pai estava do bom e do melhor para ele, mas um dia ele foi tomado por um sentimento de insatisfação. Ele acreditou que a alegria verdadeiramente genuína não estava na casa do pai, não estava no amor do pai, estava nas riquezas do pai, longe do pai, além dos muros e das fronteiras da casa do pai. Então ele pede toda a sua herança, ele pede que o pai reparta com ele a sua herança, a fim de que ele vá embora.
e quando ele recebe a herança, a Bíblia vai dizer que poucos dias depois, ele não esperou muita coisa, ele pegou tudo e foi embora da casa do pai. A segunda fase da vida deste menino, deste jovem inocente, é a fase que ele acha que ele é feliz. Ele pensa que ele é feliz, mas ele não é feliz. Ele tem dinheiro, ele está longe do pai, não tem ninguém para fiscalizar ele, mas a Bíblia vai dizer que ele começa a gastar tudo com drogas, com baladas, com prostituição. A Bíblia vai dizer, nas entrelinhas, que esse jovem gasta dissolutamente, até que não sobra mais nada do dinheiro que o pai lhe deu. E ele começou a passar fome, ele começou a padecer necessidade. As coisas mais básicas, mais simples na vida ele não tinha. E ele arrumou um emprego totalmente oposto e humilhante para um judeu. A Bíblia diz que ele foi apacentar porcos. E a necessidade dele era tanta que ele desejava comer daquilo que os porcos comiam. Mas o texto que lemos diz que ninguém lhe dava nada. E aí nós entramos na terceira fase desse texto, em que ele cai em si. A terceira fase da vida desse jovem é o momento então que ele percebe que ele era feliz na casa do pai. Talvez você que me assiste, talvez você que está nesta live, neste lugar, nessa noite, foi para longe do pai. Talvez você esteja à beira da falência, na lama, tentando se esconder do pai, viver longe do pai. Você achou que a sua felicidade verdadeiramente genuína se encontrava longe dos muros do pai. Mas hoje você está caindo em si, está percebendo que na casa do pai, com o pai, você era verdadeiramente amado. E hoje você é tomado por uma insatisfação. Só que dessa vez você percebeu que o pai te ama, que ninguém te ama como o pai te amou. E você começou a ensaiar, fazer planos. O mal do ser humano é que muitas das vezes ele faz muitos planos, mas não toma ações. Os projetos e os planos dele não se tornam atitudes. Só que na vida deste menino foi diferente. Às vezes na nossa vida a gente diz: como é bom conhecer a Bíblia. Eu queria conhecer um pouco mais. Eu vou ler a Bíblia inteira. Quando? Em 2021, em 2022. Eu vou começar quando eu entrar de férias. Eu vou começar quando eu tiver tempo. Não, irmãos, para as coisas importantes, o tempo é agora. O tempo é já. Para tudo aquilo que é importante na nossa vida, nós criamos o nosso tempo. Tudo aquilo que é prioridade, nós construímos com muito custo este tempo. Por isso Deus está me usando aqui nessa palavra, nessa noite, dizendo: ei, não é mais tempo de fazer planos, é tempo de se levantar. Não é mais tempo de fazer projetos, é tempo de Deus fazer com que os seus projetos se cumpram. Deus está na sua vida, no seu projeto, e Deus está dizendo: se levante e faça, se levante e caminhe, volte para a casa do Pai, que o Pai vai te ajudar em tudo aquilo que você tem a realizar. Esse jovem então ensaia, esse jovem então prepara um discurso, e ele vai no seu caminho, ele se levanta, e ele volta para a casa do Pai, e no caminho ele vai ensaiando o seu discurso. Ele pensa na sua mente: quando eu chegar lá eu vou pedir perdão, quando eu chegar lá eu vou abraçar o Pai, quando eu chegar lá eu sei que eu não vou mais conseguir ser filho, mas pelo menos eu vou ser um trabalhador, e o básico na minha vida eu vou ter. Mas a Bíblia diz que quando ele se aproxima da sua casa, ele está ainda longe. Agora pense comigo, irmãos, que estão aqui nessa noite, e aqueles que estão na live, a Bíblia diz que acabou tudo. A Bíblia diz que ele estava longe. Imagine vocês como este jovem chegou na casa do pai. Eu imagino, sujo, barbudo, fedorento, em condições deploráveis. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não importa como você esteja, não importa como você é por fora, não importa a condição que você se encontra. Esse texto diz
que o pai o viu ao longe. E às vezes a gente pensa que a gente foi para longe do pai, se escondeu do pai, mas esse texto revela que o pai nunca te perde de vista. O pai amoroso não é aquele pai que põe cercas, impede o filho de tomar decisões. O pai que ama é o pai que permite os filhos tomarem as próprias decisões. Mas quando os filhos erram e se machucam, esses pais estão no mesmo lugar, imutáveis, para te receber com o mesmo amor, com o mesmo carinho, da mesma maneira, porque os seus erros, a maneira que você feriu o pai, não muda o sentimento que o pai tem para com a sua vida. Eu fico impactado, irmãos, com esse texto, porque o amor de Deus é constrangedor. Imagine um pai limpinho, bem vestido, um pai que está pomposamente vestido, tinha condições, ele corre até o seu filho, não importando a situação que o filho estava, o abraça, o beija, o discurso que o filho ensaiou, ficou pelo caminho, e a Bíblia vai dizer que ele não deixou nem ele terminar o discurso, ele encheu aquele filho de amor, ele recebeu aquele filho de volta em amor. Irmãos, o amor de Deus por nós é uma fonte transbordantemente profunda, é impossível calcular a dimensão do amor de Deus por um pecador que se arrepende. Não importa como você se encontra, não importa o quão fundo você foi, a graça de Deus é maior do que as tuas quedas, a graça de Deus é maior do que os teus pecados, a graça de Deus é maior do que os seus erros, a graça de Deus, ela transborda e se sobrepõe sobre todas as tuas falhas. E por mais que você tenha entristecido o coração do pai, o amor do pai por você é maior do que as feridas que você causou no coração dele. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a graça de Deus. Esse é o amor que Deus tem por nós. Quero terminar a minha participação contando uma breve ilustração para elucidar tudo aquilo que nós estamos falando com vocês aqui nessa noite. Na noite de ontem, quando eu meditava nesse texto, é um texto conhecido, já preguei muitos sermões nesse texto, de trás para frente, da frente para trás, mas quando eu meditei na dimensão do amor de Deus, eu fui tomado, irmãos, por uma fonte de amor que me fez chorar copiosamente diante desta palavra, diante desse texto, para entender o quão profundo é o amor de Deus. Vou contar uma ilustração para encerrar a minha participação. Conta-se uma história que um pai e um filho haviam brigado muito feio, a discussão foi horrível. O filho então pega as suas coisas, faz a sua mala e vai embora da casa do pai. Ele passa pelo menos 5 anos sem um telefonema, sem uma mensagem, só que longe do pai. Ele sente saudade do pai, porque o pai o amava, o pai cuidava dele, o pai dele tratava ele com muito amor e com muito carinho. Um dia então, ele resolve, no passado, este acontecimento, escrever uma carta para o pai, e ele diz o seguinte: pai, a minha vida longe do Senhor tem sido muito ruim, eu tenho sentido saudades do Senhor, eu tenho um buraco no meu coração, e eu estou muito mal por estar esse tempo todo sem falar com o Senhor, e eu gostaria de saber se por um acaso o Senhor pode me perdoar. Eu queria voltar para a sua casa, longe da sua casa tem dado tudo errado para mim. Pai, eu vou lhe pedir um sinal, porque eu não tenho nem coragem de ir falar com você, mas no dia 28 de dezembro, eu quero que no pé de manga que nós temos na nossa casa, no nosso quintal, se o Senhor estiver disposto a me perdoar, eu vou passar de trem, e do trem dá para ver esta árvore. Eu quero que você coloque um pequeno lenço, a fim de que, se eu ver aquele lenço, eu saiba que eu possa descer na próxima estação e voltar para minha casa, e o Senhor vai me perdoar. Os dias vão se passando, a carta chega ao pai, o pai lê aquela carta, chega então o dia marcado, 28 de dezembro, aquele moço vai passar em frente à casa do pai, procurando um pequeno lenço, como o sinal de que o pai o perdoaria, como um sinal que o pai o receberia de volta.
Para surpresa deles, irmãos, conta-se a história, uma breve ilustração e um testemunho, que quando aquele trem passou, não tinha um lenço naquele pé de manga. A história nos diz que aquele pai pegou um monte de lençol e ele cobriu todo o pé de manga. Imagine a alegria daquele filho, quando passou procurando um pequeno lenço e viu que o pé de manga inteiro estava coberto. Assim é o amor de Deus para conosco. A gente espera uma coisa, mas é muito mais profundo. É tempo de se levantar, é tempo de voltar para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a comunhão e para o aconchego do Pai. E lhe digo mais, não como um empregado, mas porque você é filho do Pai. O Pai não vai te receber menos do que isso. Você continua sendo um filho amado do Pai, porque o Pai é justiça, mas Ele é uma fonte transbordante de amor. Que você seja inundado nessa noite e tenha um encontro com o amor do Pai. Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.